E nós voltamos aqui com essa super entrevista no programa Café com Bebê. Bebê? Oi, tudo bem? Daniela Vick, estrategista em Personal Branding, e você está me acompanhando aqui no personalbrandingtv.com.br no programa Café com Bebê. Vamos continuar a entrevista falando sobre propósito, carreira e chamado? Se você não viu a primeira etapa ainda, procura aqui no canal e assista, depois vem para cá assistir a continuidade desse grande bate-papo com o Jackson de Aquino. Muito obrigada por você estar aqui. Se gostar dessa conversa, curte, compartilha e assine o nosso canal. Vamos lá comigo? E nós voltamos com uma super entrevista aqui no programa Café com PB, falando acerca de carreira, propósito e chamado. E o meu convidado é o Jackson de Aquino. Jackson, vamos lá para mais um cafezinho. Mais um café especial. E continuando aqui o nosso bate-papo. Muito bom, inclusive, muito produtivo. Muito obrigada. Vamos lá, vamos falar um pouquinho. E eu creio que muitos profissionais que estão nos acompanhando ou estão nessa fase, ou talvez essa fase virá em suas vidas ou já passaram por elas, que é a tal da transição de carreira. Por que acontece de muitos profissionais às vezes optarem, na sua opinião, né, numa faculdade, chegar em determinado momento da vida, chutar tudo, dizer, não é isso que eu quero. E tem muitos profissionais que tiram até um ano sabático para dar uma zerada na mente, saem do país, não querem saber mais de nada. Por que você acredita que acontece esse tipo de tomada de decisão em determinado momento da vida? Então, Dani, por várias razões. A primeira delas é pela questão de falta de escolha adequada no início da carreira. Talvez por não terem questionado da maneira devida se aquilo que estavam optando como vida era realmente aquilo que deveriam fazer. A segunda delas é o fato de nós sermos seres cíclicos. De momentos em momentos, de tempos em tempos, nós precisamos dessa questão de morrer para determinadas coisas e nascer para novas coisas. E essa redescoberta, ela dá um reeditar na nossa vida e a gente precisa se ressignificar, entrar em novos lugares, descobertas, e isso facilita nós entrarmos nesse novo lugar. E também pelo fato de que você começa a questionar a sua própria realidade. Num determinado momento da jornada, você entende que o caminho que você tomou ele é errado e você precisa fazer talvez o percurso inverso para pegar o caminho correto e chegar ao seu objetivo final. E sempre é tempo de recomeçar, né? Sempre é tempo de recomeçar. Eu tenho visto e ouvido testemunhos fortíssimos de pessoas que, independente da idade, têm passado por essa questão de se questionar acerca da sua vida, do seu chamado, da sua trajetória, e aí tomam decisões radicais de mudança e não trocam isso por absolutamente nada, né? Elas entendem que o que elas estão construindo agora, o que elas estão recebendo agora como resultado, como extrato das suas escolhas, é bem melhor do que aquilo que elas tinham decidido fazer anteriormente. Eu quero fazer um gancho no que você falou sobre ciclos, né? E nós temos aí os setênios, que a cada tempo vão se transformando, as coisas vão mudando, né? Você entra numa nova fase. E vamos falar dessas fases. Nós temos aí o que o mercado conhece, o que dizem sobre a geração Baby Boomer, geração X, Y, os millennials, essa geração super conectada que já nasceu na internet. Essa questão da geração que nós estamos vivendo hoje, né? Quais que são os principais aspectos, eu acho que isso interessa até mesmo as organizações, o quanto que as empresas estão preparadas para lidar com, eu não digo nem o conflito geracional, que de fato pode acontecer, mas com essa conversação geracional de profissionais aí da geração Baby Boomers, por exemplo, que tinham um conjunto de valores e foram desenvolvidos uma determinada cultura, um momento, e dessa geração de hoje que existe uma outra, né, cultura, existe um outro movimento, e como que se conversam isso da melhor forma possível e quais os riscos também, né, dessa geração que está agora e o que ela tem a aprender. Acho que eu fiz umas 3 ou 4 perguntas numa só, né? Sim, mas é interessante, assim, eu acredito que um dos grandes desafios hoje das corporações seja justamente a conciliação geracional, seja fazer essas duas linhas elas convergirem, elas conversarem, porque ambas têm coisas muito positivas para compartilhar. Nós temos uma geração, obviamente, que está muito mais antenada em tudo que acontece, né, ao seu derredor,
pessoas que já nasceram dentro da tecnologia, e temos uma geração de borda que teve que se adaptar à tecnologia e que, consequentemente, vai ter um pouco mais de lentidão no aprendizado. Entretanto, existe uma experiência de carreira, de construção e de desenvolvimento que essa geração um pouco mais antiga, ela pode enriquecer e pode contribuir. Acredito que se a gente fizer as duas conversarem, vai ser muito produtivo. O que acontece é que as gerações passadas, elas passaram por muitas situações complicadas, conflituosas, de desafio, e tiveram que aprender as situações mediante circunstâncias adversas, circunstâncias contrárias. Então não se tinha muitos recursos, né? Como eu até costumo dizer, nós vimos, por exemplo, os países da Escandinávia, como Suécia, como Suíça, esses países mais frios, eles são referência em marcas e patentes e criatividade. Por quê? Porque existe uma herança escandinava, né? De um lugar gélido, de um lugar com poucos recursos, com um ambiente extremamente hostil, e vencer todas essas intempéries e conseguir se estabelecer é um grande desafio de vida. Então as pessoas, elas são treinadas desde a tenridade a desenvolver seu potencial produtivo, criativo e, mais do que tudo, serem solucionadores, pessoas que vão gerar solução. Então, eu acredito que as dificuldades, elas de alguma maneira te aceleram no aprendizado. Essa questão da resolução de conflitos e de problemas, quando você não tem um ambiente favorável, ela te leva à superação. Acredito que o grande erro das gerações passadas foi dizer o seguinte: nós vamos preparar um caminho para as próximas gerações que eles não tenham que passar pelas mesmas dificuldades que a gente passou. Nós vamos aplanar o território para que tudo esteja de acordo e eles não precisem cavar, eles não precisem de alguma maneira se desdobrar para conseguir gerar qualquer coisa diferente. Então isso é uma grande problemática. Claro, se nós pudermos de alguma maneira deixar um legado, o nosso pensamento ele precisa ser geracional. Entretanto, eu não posso roubar dessa geração o que a constrói, o que a edifica, o que a desenha, né? E essas dificuldades, elas são extremamente necessárias. Então você vê, por exemplo, alguém ingressando numa instituição, numa corporação, numa organização e não dando a resposta adequada, porque essa pessoa está acostumada a ter tudo o que ela precisa no momento em que ela quer. Então ela já entra achando que pode ocupar determinados cargos sem ter passado pelos processos necessários para a construção interior. Será que isso tem algum... Eu deixo essa reflexão, essa pergunta de uma forma reflexiva. A questão da educação, né? Muitos falam que a educação não é para os professores, a educação é para os pais. Será que isso não vem lá do primeiro berço, da paternidade dos pais? Quanto a esse preparo, e aí essa pessoa, né, se desenvolve, depois vira um profissional, ela entra na organização, mas o quanto que muitas vezes talvez esses pais colocaram expectativas sobre os filhos ou quiseram facilitar até mesmo a vida dos filhos, e a empresa às vezes não vai fazer o mesmo que no eixo familiar aconteceu. Será que tem alguma correlação dessa vida pessoal, desse desenvolvimento com as empresas? Certamente, certamente. Eu acredito que nós estamos vivendo hoje um momento muito delicado em relação à educação formal, porque de alguma maneira a família terceirizou a educação, né? Ela não participa mais ativamente. Uma das perguntas que eu me fiz, que eu me questionei quando eu mudei de carreira, foi a respeito do futuro da minha família, né? Que tipo de marido eu gostaria de ser? Que tipo de pai eu gostaria de ser? Hoje, por exemplo, eu consigo estar muito mais presente na vida do meu filho, muito mais atuante na minha vida em família, consigo exercer o meu papel, a minha função dentro do ambiente do lar, e eu consigo desenvolver o meu filho para o futuro. Entretanto, muitas pessoas, por conta da carreira, sacrificam essas questões de primeira ordem, né? Então pensam que talvez desenvolvendo uma carreira promissora, em que eles possam obter o sucesso financeiro, isso vai de alguma maneira garantir o futuro dos seus filhos. E com isso se ausentam da educação, se ausentam do relacionamento, fogem dos convívios familiares e aí acabam deixando uma lacuna, um vácuo. E aí acontece o que a gente chama de sublimação, né? Esse pai, obviamente, pela ausência, vai tentar compensar, essa mãe, pela ausência, vai tentar compensar, e aí faz isso criando um ambiente favorável
né, entre aspas, para esse filho e que na verdade está o levando a uma espécie de indolência, né? Um comportamento que não se sente responsável por transformar a vida, né? Que acha que tudo vem pronto, que não precisa ser mudado e essa pessoa ela não consegue executar o que foi chamada para ser e para fazer na sua trajetória. Muito bacana essa colocação. Algumas perguntas atrás que nós estamos aqui falando, você falou a respeito de egocentrismo. Sim. Será que essa geração de agora, ela é mais egocêntrica? Ela entra numa organização e ela tem que se sentir o centro de tudo? Como é que, na sua opinião, é esse pensamento em torno dessa geração com relação ao egocentrismo? Sim, nós percebemos que essa geração ela é totalmente voltada para o autoconhecimento, para a autoproteção, para a autopreservação. Ela não tem a visão do outro. Ela tem uma visão hedonista, né, e uma visão muito pessoal. Então, o que ela pensa acerca da vida está girando em torno da sua realidade. Ela não pensa a vida a partir do outro, ela não pensa, por mais que hoje nós tenhamos desenvolvido, inclusive na educação, a questão da responsabilidade social, do papel do profissional na sociedade, já desde as cartilhas, né, a gente vê das apostilas, né, de materiais didáticos, nós vimos sendo despertado a uma consciência mais humana no indivíduo. Entretanto, cada vez mais as pessoas estão pensando em si mesmas, por conta justamente dessa educação que facilita muito a vida, né? A gente vê, por exemplo, o bebê não pode chorar, a mãe de alguma maneira precisa acalentar. Entretanto, é um bebê, pode ser que esse choro seja de dor ou esse choro seja de birra, de manha. Então, você precisa saber identificar isso. Só que o choro, para qualquer ser humano, é irritante. Então, o pai e a mãe precisam calar esse grito, né, da criança. E aí começa um processo de suprir as carências. Tudo é para ele, tudo é com ele é o centro da casa, mudou-se os aspectos da educação formal e aí acaba sendo formado ali um indivíduo totalmente ególatra, né? Ele pensa somente no seu bel prazer. E isso dentro de uma organização, por exemplo, questão de trabalho em equipe, né? O quanto pode ser um dificultador. Totalmente. Né? Não pensa colaborativamente, corporativamente, não pensa de forma plural, no sentido orgânico da liderança, em que os relacionamentos eles precisam ser ressaltados, né? Você vê que essas pessoas não interagem, elas não têm uma troca dinâmica e eficaz que possa contribuir para os resultados. E isso afeta até na questão da liderança, né? O quanto que o líder de hoje, ele precisa ser preparado para lidar com distintos perfis de liderados. E aí eu quero entrar um pouquinho nesse assunto sobre um termo que eu acho bem interessante, eu queria ouvir o que você acha a respeito, sobre a liderança servidora. E aí tem a diferença entre líder e chefe também, sim, que a gente pode falar a respeito, mas o que se trata a liderança servidora? Então, eu acredito que quando o líder ele é muito passivo, ou seja, ele é muito reativo, ele não se dá conta que os dons, talentos e habilidades que ele reúne possa de alguma maneira aprimorar e desenvolver os seus liderados. Quando isso acontece, nós temos uma equipe que ela está muito longe daquilo que ela poderia dar como resposta. Agora, quando o líder ele se dá conta do seu papel, não apenas de influenciador passivo, mas de efetivamente ele ser um alterador de destinos, ou seja, ele pode interferir no comportamento dos seus liderados, aí a gente já começa a ter uma equipe de alto rendimento, porque a gente vê o comprometimento desse líder em realmente aprimorar e desenvolver tudo aquilo que esse liderado pode promover para si mesmo e também para a corporação. E fala-se muito nas organizações essa questão dos atributos técnicos e comportamentais, que não se demite ninguém apenas por não saber usar determinado software ou por não dominar, não ter algum hard skill, e sim mais os soft skills. Então essa questão de comportamento mesmo, eu acho que entra até a inteligência interrelacional, né? Como que eu me interrelaciono com os meus pares, com o líder, com o liderado e por aí vai.
Será que essa geração, e eu talvez não restrinja isso apenas a essa geração, mas o quanto que as pessoas deveriam trabalhar mais o autoconhecimento de uma maneira contínua na vida e o quanto que isso pode impactar no próximo degrau que essa pessoa pode estar almejando na sua carreira, almejando na jornada, quanto que ela precisa estar atenta para essa questão do autoconhecimento? Sim, eu acredito que o autoconhecimento, ele vai alterar o comportamento. E alterando o comportamento, com certeza você consegue alterar o comportamento técnico. Muitas vezes a abordagem ela é só técnica, no sentido sistemático, ela é muito cartesiana, então ela acaba levando o indivíduo a ser mais uma máquina, né, dentro do ambiente de trabalho. Entretanto, quando você leva esse indivíduo a se repensar, a se ressignificar, a fazer perguntas interiores, a se desenvolver, você começa a alinhá-lo para um comportamento diferenciado. E ele começa a acreditar que ele pode. Existe um processo de empoderamento acerca disso. E, obviamente, ele consegue desenvolver as outras atribuições, consegue assimilar outras técnicas e desenvolver aquilo que precisa ser desenvolvido. Então, nós, às vezes, começamos pelo circuito errado. Começamos pensando tecnicamente e, obviamente, depois chegamos ao comportamento. E aí levamos a pessoa a se repensar. O processo seria o contrário. A gente primeiro precisaria trabalhar o indivíduo para que o comportamento desse indivíduo fosse alterado e, obviamente, alterando o seu comportamento, ele estaria muito mais propício a um novo aprendizado. Sobre liderança, você é um líder, você influencia, é uma voz ativa, como eu falei aqui no primeiro quadro, né, na primeira etapa dessa entrevista, nessa geração. O que você acredita que seriam os aspectos fundamentais ou necessários para uma marca pessoal de um líder da próxima geração, um líder do futuro? O que ele precisa estar atento? O que ele precisa investir para ser cada vez mais um líder melhor e alcançar melhores resultados? Sim, ele precisa pensar mais do que tudo de uma maneira geracional. Ele precisa ter um pensamento de longo prazo. E quando eu falo de longo prazo, não falo pelos próximos 80 anos, que talvez seja a média, a expectativa de vida do brasileiro. Eu pensaria em deixar uma marca registrada para as futuras gerações. O que aqueles que virão pós esse momento em que eu estou em exercício vão saber a meu respeito? Será que eles poderão, de alguma maneira, consultar os anais da história e descobrir que houve alguém que mudou o curso da história das suas vidas, que pôde contribuir com o desenvolvimento, com o seu crescimento? Eu acredito que a gente precisa ter uma mentalidade que seja mais eterna, que ela abandone essa existência tão pequena e que a gente consiga pensar de uma forma macro, deixando um legado para as futuras gerações. Essa é a marca de um líder atual. Será que não está aí a questão de ocorrer muitos conflitos também? O pensamento mediático e também no aqui e agora está se olhando apenas a situação, apenas o conflito e se perdendo de vista talvez uma reflexão mais estratégica, mais de longo prazo. E aí se perdem muitas vezes pessoas, né, no caminho. E quando a gente fala de reputação, de deixar uma marca, quando você colocou aqui, somos marcas pessoais em movimentos, né? Provocamos experiências, muitas delas geradas pelas emoções, Sim. As trocas, né, de emoção. Tem até uma frase que diz assim, né, e talvez você que está nos acompanhando aqui já ouviu, que você pode até se esquecer do outro, mas você nunca vai esquecer de como o outro o fez se sentir. Né? Então fala acerca das emoções. E a minha pergunta então é, será que esse pensamento muitas vezes focado, a pessoa está dentro da empresa, ela só está preocupada ali com aquele de conseguir executar aquela tarefa, mas às vezes ela perde uma perspectiva mais ampla e que vai impactar, e eu acredito que a palavra que você falou aqui é no legado que ela está construindo. Como que você percebe? Então, existem duas coisas que são bastante paradoxais e que a gente precisa avaliar em se falando de uma liderança que deixa um legado e que permanece através dos tempos, né? A primeira delas é que se você constrói a sua vida pautado em necessidade e afeto, você não constrói uma vida pautada em propósito. Então, muitas vezes você tem ligações emocionais extremamente reprováveis e que de alguma maneira estão contribuindo negativamente para o seu desempenho, para o teu desenvolvimento, e que você está tão apegado a elas e não consegue sair desses relacionamentos que são tão nocivos, tão tóxicos. E além disso, você também está focado em suprimento das necessidades imediatas, pensando
somente nos suprimentos das necessidades do agora. Isso faz com que você tenha uma mentalidade viciada, enclausurada na rotina e que não consegue perceber aspectos da sua vida pessoal e do contexto que você está vivendo, que pode te levar a viver o propósito. Quando você tem uma mentalidade de propósito, você quebra esse ciclo vicioso da afetividade destrutiva e do pensamento por necessidade. E você começa a pensar a longo prazo, de uma maneira eterna, a saber, deixando um legado para as futuras gerações, porque você tem traçado um plano e uma meta que vai te levar a um destino. E talvez o pessoal que está nos acompanhando tenha a seguinte pergunta: como fazer isso? Como sair desse modelo mental, né, que muitas vezes a pessoa está preso na rotina, sob pressão muitas vezes, e até mesmo ela está ocupando um posicionamento de mercado, ou ela está emitindo uma mensagem para as pessoas que ela não gostaria, mas ela naquele momento ela precisa estar executando aquilo. E como é que ela sai desse modelo mental, desse status quo dela, para algo mais amplo? É quase que um processo de romper, né, esse momento, e que leve ela realmente a ver além. São as pessoas que ela está acompanhando, que fontes, como buscar isso para que ela possa dar esse salto? Então, assim, eu acredito que a questão de você ser radical com uma rotina viciante, ela é extremamente necessário para esse período de perguntas interiores, né? Para se autoquestionar. Por quê, Dani? Eu posso compartilhar um exemplo pessoal meu. Quando nós fizemos essa escolha de vida, tanto eu quanto minha esposa, que também era profissional no mercado e decidiu pela carreira ligada à esfera da fé, nós saímos 45 dias do circuito, saímos longe de família, de amigos, de circunstâncias de rotina e conseguimos nos separar de todo aquele circuito que nós vivíamos e ter um tempo de um retiro onde nós fizemos as perguntas certas, conversamos e dialogamos profundamente sobre determinados assuntos, pensamos sobre os pontos positivos e negativos, os prós e os contras que nós teríamos nessa nova escolha, nessa nova rotina, nessa nova caminhada e começamos a mensurar quais seriam os próximos passos. Eu acredito que para cortar isso nós precisamos ser radicais. Então, muitas vezes nós pensamos em planejar umas férias para um descanso, planejar umas férias para um treinamento, planejar umas férias para sair da rotina, mas que tal planejar umas férias para fugir de si mesmo, para fugir da sua própria cadeia e começar a se perguntar se aquilo que você está vivendo realmente é aquilo que você nasceu para fazer? Excelente, eu quero pegar o gancho aqui de novo, crise de identidade ou crise de imagem? Tem muitas pessoas que estão naquelas perguntas, né? Quem sou eu? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo? E tem outras pessoas que muitas vezes por más condutas ou por não estar fazendo aquilo que gostam e não fazem bem feito dessa forma, tem crises de imagem. Poxa, estou projetando algo, mas não sou eu na minha essência. Essa palavra é muito importante, né? Essência, autenticidade. Não estou conseguindo ser autêntico. Estou me auto-sabotando, né? Então, quantas perguntas que talvez passem pela mente de tantas pessoas e que nesse processo todo, como vencer uma crise de identidade, uma crise de imagem? Ou como se preparar para não viver nem a situação 1 e nem a situação 2, né? Nem passar por esse desconforto, ou talvez esse desconforto seja um primeiro passo para uma libertação, para uma próxima fase. Claro. Né? Então, como que você vê esse aspecto, crise de identidade e crise de imagem? Então, eu penso que nós estamos fazendo as perguntas pautados numa realidade hoje, né? De mercado. Nós construímos uma sociedade que está toda voltada para a imagem, né? E a imagem está associada à personalidade. Então, a personalidade, ela tem traços, ela tem marcas, ela constrói realmente uma noção, uma reputação, mas nós precisávamos de alguma maneira atribuir agora a imagem ao caráter. Então, a personalidade é aquilo que de alguma maneira
parece para as pessoas, que aparece para as pessoas. A personalidade é aquilo que grita acerca da nossa individualidade. Só que hoje as pessoas elas são conhecidas, por exemplo, se elas são descoladas, se elas são criativas, se elas são interessantes, se elas são atraentes. Isso está ligado de alguma maneira à personalidade. Entretanto, nós deveríamos fazer perguntas para associar a imagem ao caráter, aos valores interiores, aos princípios de vida, às questões que precisam ser alinhadas hoje. E aí, quando você atribuir a imagem, não somente a sua personalidade, mas atribuir a sua marca, ao seu caráter, a uma base de vida, isso vai falar de uma maneira muito mais fluente, isso vai escoar de uma maneira muito mais fácil. Técnicos, né? Que nenhuma empresa demite por causa de... Eu limpei o bigode. Não, mas eu tô nela. Então tá, perdão, Dani. Volta.